Vamos dar continuidade ao curso de Programação 3 e na aula 10, que é a aula de hoje, a gente vai falar de tratamento de exceções, tá? E o conteúdo dessa aula vai ser o quê? Uma revisão da aula anterior, a gente vai dar uma motivação por que a gente estuda exceção, vamos falar de exceção propriamente dita e depois vamos terminar com o exercício. Bem, na aula 9, o professor Basílio falou sobre coleções que já existem em Java, tá? Ele enumerou algumas e a gente vai falar rapidamente delas, né? São as coleções que o professor Basílio falou, foram listas, tá? Iteradores, conjuntos, mapeamentos, vetor de tamanho ilimitado, quer dizer, o vetor não tem um tamanho já pré-definido, tá? E vetores, o vetor comum que a gente já estava usando desde a aula 3. Depois disso, ele também falou de classes genéricas. Bem, um método pode detectar uma falha, mas pode não estar apto a resolver essa falha, passando esse controle, uma resolução dessa falha para alguém que saiba. Tá? Essa falha, a princípio, ela não compromete a execução do programa. Isso a gente chama de exceção. Uma falha que, a princípio, não vai acabar com o código do seu programa. Ela não vai ser considerada um erro muito grave. Tá. Diz que uma exceção é lançada para sinalizar alguma falha. Tá? O lançamento de uma exceção, o que ela causa? Ela causa uma interrupção no código que está sendo executado. Isso quer dizer o quê? Você para de executar o código que você está executando e você passa a executar o código que saiba resolver aquela exceção. Basicamente, linguagens orientadas a objetos dão suporte a exceções e a gente precisa de métodos para representar uma exceção. Tá? A gente precisa saber lançar uma exceção e a gente precisa saber tratar a exceção. Bem, Java dá suporte a exceções e as exceções são representadas através de classe, porque tudo em Java são classes, exceto os tipos primitivos. Elas são lançadas pelo comando true e elas são tratadas pela estrutura try, catch e finally. Tá? De um modo geral, um método que lança uma exceção deve declarar isso explicitamente. Isso deve aparecer na assinatura do método que ele está lançando, que ele pode vir a lançar uma exceção. Desculpa. Para uma classe representar uma exceção, ela precisa herdar de uma hierarquia. A hierarquia a gente vai falar mais para frente, mas é importante que a gente saiba que existe a classe exception, da onde a gente vai herdar. Então, vamos mostrar através de um exemplo como a gente faz um tratamento de exceção. Vamos considerar a classe calculadora e essa classe calculadora só tem um método público, que é o div, que ela retorna a divisão de dois parâmetros de entrada, parâmetro A pelo parâmetro B. Tá? Se, por acaso, o atributo B for igual a 0, esse código vai gerar uma falha. Tá? E esse erro poderia ser sinalizado através de uma exceção. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar modelar exceções. Então, agora, no slide 9, a gente está falando de como a gente como a gente gera uma exceção. Né? Como a gente cria, como a gente modela uma exceção. Tá? Então, a gente tem a classe div by 0, que ela vai estender exception. Exception é a classe de exceções, que a gente vai falar daqui para frente, mais para frente um pouquinho. E a única coisa que ela faz é reescrever o método toString. O que esse método faz? Toda vez que eu pedir para imprimir um objeto da classe div by 0, ele vai imprimir a mensagem divisão por 0, que está sendo o retorno do método. Agora a gente vai mostrar como a gente lança a exceção. Tá? Na classe calculadora, que a gente já viu, a gente vai fazer algumas modificações. Né? No método div, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que ele está lançando uma exceção
e a exceção vai ser a div by 0. Depois disso, o que a gente faz? A gente faz um teste. Se o atributo B, se o parâmetro B, parâmetro de entrada B, for igual a 0, a gente vai lançar uma nova exceção. Quer dizer, a gente vai criar um objeto aí e vai lançar esse objeto. Se não, eu vou retornar a divisão de A por B. Aí o que acontece? No método que a gente está tratando, no método que a gente está criando objetos da calculadora, a gente vai ter que colocar a estrutura de try, catch, finally. Então, no caso, no exemplo que a gente está dando, tá, a gente tenta fazer uma divisão de x por y, né, através da linha int div igual calc.div xy. Se por acaso o y for diferente de 0, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a divisão, tá? E além de tudo vai imprimir na tela o valor da divisão. Se por acaso o y for igual a 0, o que vai acontecer? Vai ser lançada uma exceção, tá? Que vai ser capturada pelo comando cat. Observe que o cat está dizendo assim, div by 0 se por acaso acontecer qualquer exceção do tipo div by 0, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela aquela mensagem de divisão por 0 que a gente já tinha visto, porque ele vai pedir para imprimir o objeto, que é a exceção div by 0, e aí vai aparecer aquela mensagem na tela, divisão por 0. Como a gente falou ao longo da aula 10, dessa aula de hoje, a gente tem uma certa hierarquia, né? Então, a gente consegue ver que existem algumas classes dessa hierarquia, que está na transparência 12, que estão destacadas. São a exception, que a gente já andou falando durante essa aula, tá? E aí tem a error e a runtime exception. Então, o que acontece? Java possui dois tipos de exceções. As exceções que são checáveis e as exceções que a gente não consegue checar. Quando a gente está falando de exceções checáveis, o que acontece? Essas exceções são exceções que podem modelar falhas contornáveis. O que quer dizer isso? A gente consegue ainda contornar essas falhas. Elas devem ser sempre declaradas pelos métodos que as lançam e precisam ser tratadas. Para a gente criar uma exceção checável, a gente herda da classe exception, e a gente já deu um exemplo durante essa aula quando a gente criou a exceção div by 0. Essa exceção vai ser sempre verificada pelo compilador, para garantir que seja tratada quando recebida e declarada pelos métodos que a lançam. Isso quer dizer o quê? Em geral, a gente não deve dizer que a gente vai lançar uma exceção e não fazer nenhum tratamento a essa exceção. Você pode até dizer que vai lançar uma exceção e não lançar, mas uma hora a gente tem que ter no programa, basicamente no programa principal, algum lugar que faz um tratamento àquela exceção, se ela por acaso for lançada. A gente tem as exceções não checáveis, tá? Que em geral ela modela falhas incontornáveis, elas não precisam ser declaradas nem tratadas. Para a gente gerar exceções desse tipo, a gente deve estender a classe error ou a classe runtime exception. Só que esse tipo de exceção não é checada pelo compilador, tá? Então, o que se sugere é que a gente não crie exceções desse tipo, somente exceções checáveis. Bem, a gente falou da estrutura try, catch, finally, né? A terceira parte da estrutura, a parte finally, ela precisa ser sempre executada, tá? E não é possível a gente deixar a estrutura try, catch, finally sem fazer a parte finally. Então, vamos mostrar um exemplo aí. Tá? A gente tem um método readFile, né, que lê um arquivo, eu passo o nome do arquivo como um parâmetro e eu estou dizendo que ela pode vir a lançar, tá, IO exception. Então, a segunda linha, o que a gente faz?
a gente cria um objeto do tipo FileReader, tá? E aí, através da estrutura try-catch-finally, o que a gente precisa fazer? Primeiro, eu tento ver se eu consigo abrir esse arquivo, tá? Cujo nome é passado como parâmetro de entrada. Se eu conseguir abrir o arquivo, eu vou fazer tudo que está dentro das chaves que seguem ao try. Se não, se por acaso acontecer alguma exceção, do tipo o arquivo não existe, o que vai acontecer? Eu vou capturar a exceção, tá? E vou imprimir essa exceção na tela, tá? E a gente faz a parte finally. O que é a parte finally? O que eu estou fazendo aí? Se por acaso eu abrir o arquivo e não fechei ainda, eu peço para fechar o meu arquivo. A gente pode ter múltiplas exceções. O que quer dizer isso? Você pode ter uma parte try e vários catch, tá? Você pode ter várias exceções sendo lançadas. Uma coisa que é importante falar é que, se por acaso a exception, se você tiver uma coleção de vários catches, em que a primeira exceção seja do tipo exception, se você faz esse teste, todos os outros catches não vão ser usados, porque a exception ela é a classe pai de todas as exceções checáveis. Então, o que é interessante fazer? A gente colocar as subclasses, quer dizer, as classes que herdam exception, nos primeiros catches, e o último seria a exceção feita pela exception, tá? Isso é importante dizer, porque senão você só vai entrar num catch. No caso contrário, né? Então, agora a gente vai falar sobre o exercício. O enunciado do exercício é: defina um tipo abstrato de dados dicionário através de uma interface Java. Essa interface deve sinalizar, através de exceções, os usos indevidos que forem efetuados pelo cliente. Por exemplo, a tentativa de remover um objeto do dicionário que não esteja lá. Por exemplo, a tentativa de inserir um objeto num dicionário que já está cheio. Tá? Um dicionário, também chamado de tabela associativa, é um tipo abstrato de dados que permite a armazenagem de valores associados a chaves. A gente pode encarar um dicionário como se fosse um array, que é indexado por chaves ao invés de números. Projete seu dicionário para usar objetos quaisquer como chaves e valores. Descreva uma classe impl que implementa a sua interface dicionário e uma classe de teste que efetua as operações possíveis para todas as classes existentes. Então, vamos falar da solução. Vamos começar falando da interface dicionário. O que é essa interface dicionário, né? Ela vai ter 3 métodos, tá? O método insere, que não retorna nada, e que ele recebe 2 objetos. Um objeto-chave e um objeto-valor, e ele pode vir a lançar uma exceção chamada dicionário XC. Tá? Eu tenho um método consulta, que ele retorna um object e recebe um objeto-chave. Eu também tenho um método remove, que ele não retorna nada, e ele recebe um objeto-chave e pode vir a lançar a mesma exceção do método insere. A gente já falou de interface, e a ideia de interface é o quê? É você criar interfaces compatíveis. Isto é, quando você implementa uma determinada interface, o que você vai fazer? Você vai se tornar compatível com uma determinada interface. A classe dicionário XC, que é a nossa exceção, o que ela vai fazer? Ela só vai estender a exceção, tá? E no seu construtor, o que ela vai receber? Ela vai receber uma mensagem que ela vai passar para o construtor da classe exception através da palavra super, como a gente já viu a partir da aula 5.
E aí a gente fala da classe dicionário implementação, né, que é a implementação da nossa interface. Qual a ideia dela, né? A princípio, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma classe dentro dela, tá? Que é a classe par. Porque eu quero casar sempre uma determinada chave com um determinado valor. Então, ela tem dois atributos, chave e valor, todos dois do tipo object, porque no enunciado a gente estava pedindo para que a chave e o valor fossem de qualquer classe, tá? E aí o jeito dela se tornar o mais genérico possível é se você usa objetos da classe object. Então, o que acontece? No construtor da classe par, a gente vai receber o objeto chave e o objeto valor e vai atribuir esses valores respectivos aos atributos da classe par. Tá? Na verdade, o que é importante falar agora é que a minha classe dicionário impl, ela tem um vetor de pares, um vetor de tamanho infinito, tá? E um atributo último que informa qual foi o último valor a ser inserido no meu vetor de pares. A gente vai falar também que a classe dicionário impl, a gente tem um construtor associado, a gente recebe como parâmetro de entrada desse construtor o tamanho do vetor, tá? E o que a gente faz? A gente inicializa esse vetor com o tamanho que a gente precisa e diz que a última posição ocupada do meu vetor de pares é a -1, significa que o meu vetor ainda está vazio, meu vetor de pares ainda está vazio. E aí eu tenho um método insere. O que ele vai fazer? Ele vai receber dois objetos, né, objeto-chave e objeto-valor como parâmetro de entrada, e ele pode vir a lançar a exceção do dicionário que a gente já criou. Tá? Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é o seguinte: se pares.length -1, observa que esse que indica o tamanho do vetor, né? Se o último é igual ao tamanho do vetor -1, isso significa o quê? Que o vetor já está cheio, porque o vetor começa sempre da posição 0. O que vai acontecer? Eu vou lançar a exceção do dicionário, tá? Cuja mensagem vai ser: não existe espaço para inserir, né, mais concatenado com o objeto C. Se por acaso eu ainda não enchi o meu vetor, o que vai acontecer? Eu vou atualizar a última posição e vou colocar o elemento lá, o elemento que eu quero criar. Eu crio primeiro o par, né, chave valor, crio esse par e coloco esse elemento dentro do meu vetor. Ainda na classe dicionário impl, eu estou criando o método consulta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou percorrer o meu vetor, né, da posição 0 até a posição menor ou igual ao último, atualizando a posição sempre de 1, e eu vou perguntar se pares de i é diferente de nulo, quer dizer, tem alguém, né, tem algum par ali dentro, e pares de i, ponto-chave, ponto equal C, o que quer dizer isso, né? Esse método equals testa se a chave, né, se meu objeto-chave de pares de i é igual à chave C que eu estou passando como parâmetro. Se for, tá, eu vou retornar qual o seu valor correspondente. Se não, eu vou retornar nulo. Eu também tenho um método remove, tá? Que o que vai acontecer? Eu também posso vir a lançar a exceção que a gente criou de dicionário, tá? E eu vou percorrer o meu vetor. Se por acaso eu achar que a pares de, né, a chave que está na posição i é igual à chave passada como parâmetro, a C, o que vai acontecer? Eu vou dizer, eu vou tirar esse par
desse vetor. Então, eu vou fazer pares de recebe, pares último menos menos, quer dizer, eu vou pegar o último que estava lá, vou colocar na posição dos pares, eu vou decrementar a última posição, tá? Ou se não, né? Se isso não acontecer, depois que eu terminar todo o meu for e não conseguir achar a chave igual, o que vai acontecer? Eu vou lançar a exceção em que eu estou mostrando a mensagem. Não foi encontrada a chave, mas a chave C, passada como parâmetro de entrada. Por fim, a gente vai falar da nossa classe teste. Lembra da nossa classe teste? A gente vai testar, né, o nosso dicionário, tá? Sempre com a mesma assinatura para o método main, public, static, void, main, string, args. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um dicionário de 2 posições. A primeira linha é isso, eu vou criar um vetor, né? Se a gente for lembrar dos atributos, eu vou criar um vetor de 2 posições. Minha posição última vai estar igual a -1, tá? E eu tento inserir 3 objetos dentro do meu vetor dicionário. O primeiro objeto é José e o telefone do José, 2512-1212, tá? Depois eu tento inserir o João, 2512-1313. E aí, quando eu vou tentar inserir a Maria, eu vou ter um problema, tá? Eu vou lançar a exceção que indica que não foi possível inserir a Maria, porque o meu vetor de dicionário já vai estar cheio, tá? Isso vai acontecer. Observa que no meu código aí, a gente não tem a cláusula finally, tá? Isso indica que você pode ter a opção de colocar o try catch, o try com vários catch, tá? Você pode ter try catch finally e try vários catch in finally. Eu vou consultar o João para ver se ele está no meu dicionário. Se por acaso o telefone de João é diferente de nulo, eu vou imprimir esse telefone. Se ele for nulo, eu vou mostrar que o telefone não foi encontrado. A mesma coisa eu faço com o Luiz, tá? O Luiz, repara que no nosso caso aqui, o Luiz não foi inserido no nosso dicionário, então provavelmente o telefone dele vai dar nulo, e aí eu vou imprimir a mensagem na tela de telefone não encontrado. Observa que, como a gente falou no enunciado, eu posso receber quaisquer objetos Java como chave e valor. Só que, se eu quisesse inserir elementos inteiros, os elementos básicos, né, os tipos primitivos, né, inteiro, float, o char, que a gente já falou no começo desse curso, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer porque eles são tipos primitivos. Então, em Java, existe o que a gente chama de wrapper classes, que a gente chama de classes empacotadoras, que elas pegam esses tipos primitivos e se transformam em classes, tá? Então, eu tenho um exemplo que eu poderia falar para vocês, por exemplo, a classe integer. Quando vocês forem olhar a API de Java, vale a pena dar uma olhada nessas classes e que você vai poder usar também para ativos primitivos. Basta que você empacote os tipos primitivos, crie objetos para esses tipos primitivos e você vai poder usar essa classe dicionário para esses tipos também. Então, a gente, nesse exemplo, para finalizar, a gente está mostrando como a gente cria, como a gente faz, tratamento de exceção e, como já tenho dito em vários exercícios que eu passo durante o final da aula, isso aqui é um exemplo de solução e cabe a vocês também criarem soluções diferentes para os nossos problemas.